Pronto? Shabbat Shalom. Como o irmão falou, nós estamos na Parashá Kedushim e nós adoramos hoje, proclamando que o Senhor é santo. E Ele é santo. Interessante que na última Parashá o Senhor termina assim, ó. Ani Yud He Vav He Elohim. Não é? Ele quer dizer, eu sou Yud He Vav He, vosso Elohim. Ele termina falando isso. Essas são as últimas palavras da Parashá Harei Mot. E essa frase vai se repetir várias vezes nessa Parashá Kedushim, que vamos ler. Quero que vocês pensem agora, todo mundo sentadinho aí? Pensar não dói. Dói? Então quero que vocês pensem ou imaginem uma coisa agora. Qual é a aparência de uma pessoa santa para você? Só quero que você pense, não precisa falar. Mas pense, qual é a aparência de uma pessoa santa para você? Hoje nós estamos falando de Kedushim, que é plural de Kadosh, não é? Santo. Então o Senhor falou, sejais santos. Então, imagina agora uma pessoa santa. Será que você imaginou um padre ou uma freira que não se casaram e vestidos com seus hábitos escuros e sombrios? Será que você pensou nisso? Ou talvez você tenha imaginado um pregador com seu terno elegante no púlpito e sua esposa lindamente vestida? Será? Graças a Deus. Ou talvez você imagine um judeu racídico com barba cheia, mechas laterais, e seu chapéu preto e seus ternos pretos, e suas esposas com peruca e véu sobre suas cabeças. Ou talvez você imagine aqueles que já morreram há muito tempo e foram consagrados e ganharam um monumento em suas homenagens e aparecem em quadros pintados por artistas famosos com aquela auréolas. Aqueles anéis luminosos, você sabe o que é, né? Em torno de suas cabeças. Já viu aqueles quadros? Será que você pensou isso? É. Qualquer uma dessas figuras que descrevi aqui agora, se você pensou nela como santas, eu vou frustrar você. Porque o que é ser santo? É uma boa pergunta, não é verdade? Porque todo mundo fala, você tem que ser santo, mas ninguém fala o que é ser santo. E nós precisamos saber. Todas essas figuras que eu descrevi aqui é uma tentativa de alguém ser santo. Mas só que santidade não é aparência. E a grande dificuldade hoje de se saber o que é santo é por uma razão só, porque atualmente temos um grande problema para responder essa pergunta. O que é ser santo? Pois alguns ciclos religiosos, para não dizer nome, cismam em dizer que a lei de Deus foi abolida. Pois, se ela foi abolida e deixou de ser válida, então perdemos também a definição e a noção do que é santo e do que é profano. A gente perde, porque se a lei de Deus acabou, jamais saberemos a diferença, não saberemos nem o que é santo, nem a diferença entre santo e profano. Porque, na verdade, é a lei de Deus que nos define exatamente o que é ser santo.
Pois santidade não é aparência, como muitos pensam, mas sim conduta de vida e em vida. Não como aqueles que depois morrem e viram santos. Aí não tem valor. Mas santidade é conduta de vida na vida. Vivendo. Deu para você entender? E mais, essa conduta de vida não é estabelecida pelos homens, nem por conceito social humano. O conceito desta conduta é estabelecido pela lei do nosso Criador. Por isso que o inimigo de nossas almas diz que a lei acabou. Porque aí você não tem parâmetro de santidade, você não sabe o que é santo. E aí, às vezes, ser santo é usar um saião até lá embaixo. Ser santo é não cortar o cabelo e fazer um coque. Ser santo é não raspar debaixo do braço, é não usar batom, é não usar brinco. Porque as pessoas, de fato, não sabem o que é ser santo. Muitos pensam que ser santo é porque você usa o terno e vai pregar. Isso é um conceito completamente errado. E você pode perceber que há muito, os grupos, vamos chamar assim, religiosos, vêm tentando ser santos. E às vezes a tentativa é sincera, só que é errada. Porque santidade não está ligada à aparência, mas está ligada à conduta de vida. Ainda que a santidade lhe mude, mas ela começa dentro dos nossos corações. E o parâmetro é a lei do nosso Criador. Se eu não conheço a lei do nosso Criador, como a maioria dos crentes não conhecem, então eles também não sabem o que é ser santo. Se você olhar a história da igreja, você vai ver que a santidade vai mudando. Antes a santidade era, não posso tirar o chapéu da cabeça na rua. Depois a santidade virou, mulher não pode cortar cabelo. Mas pode amarrar o coque aqui e ficar com o coque aqui em cima. Qual a diferença? A mulher tem que usar saião lá embaixo, não pode raspar a perna, não pode raspar braço, não pode botar brinco, não pode passar batom. Isso são os parâmetros que vêm mudando de santidade. E todos eles hão de cair. Porque isso não é parâmetro de santidade. Por isso, essa paraxá começa assim, lá em Levítico 19, 1-2, que o irmão leu. Disse mais o Senhor a Moshe, fala a toda da congregação dos filhos de Israel e diz-lhe, sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Você ouviu? O nome da paraxá, né, Kedushim, é tirado deste texto. Sereis santos, ou seja, Kedushim, plural de Kadosh, santo. E o parâmetro de santidade, sabe quem é? O Pai. Aí eu escuto, não, nós não vamos ficar perfeitos igual a Deus agora. Vamos sim. Porque está escrito isso nos evangelhos, sejais perfeitos, como o Pai que está nos céus. Você está vendo como as pessoas não compreendem a palavra e às vezes vão transmitindo o erro um para o outro? Pois é. Sereis santos porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Por essa razão está escrito em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós temos que imitar a santidade de Deus, mas você diria para mim, eu não vejo Deus, como é que eu vou imitar?
Você vai ver. Inclusive, para espanto de muitos na atual igreja, a santidade envolve até alimentos. Sabia disso? O pessoal rejeita isso, né? Porque não pode ficar sem comer o porco, ou seja lá o que for, a tartaruga, a cobra, o camarão, né? Olha o que está escrito assim, ó. Levítico 11:44, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificarei, ó, e sereis santo, porque eu sou santo, e não contaminarei as vossas almas. Eita. Por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Então, se você tem dúvida do porquê o alimento na Bíblia, é porque você contamina a sua alma. Rafael, mas eu não estou vendo a contaminação da alma. Eu sei que você não vê, mas nosso Deus vê. Ele vê e vê se sua alma está contaminada ou não. E digo novamente para espanto de muitos, que isso é confirmado nos evangelhos. Veja 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para santificação. Veja também Efésios, se você não está satisfeito, 1, de 3 a 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Mashiach, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Por amor a ele. E amar a Deus é obedecer os seus. Amém, meu irmão? Você está vendo como uma coisa está ligada à outra? Veja também 1 Pedro 1,16, porquanto está escrito aonde? Na Torá, sereis santos, porque eu sou. Pedro não inventou isso, inventou? E como santidade é conduta de vida, e você não vê Deus, e a lei de Deus é a expressão da existência e da conduta do próprio Deus. Entendeu isso? Então ele começa a ensinar o que é ser santo neste mundo cheio de pecado. Veja em Levítico 19:3. Temerá cada um a sua mãe e seu pai, e guardarei meus Shabbatot. Ó. Tem importância ou não tem? Pois é. E ele termina falando o quê? Eu sou Yud-He-Vav-He, vosso Elohim. É ele que está falando, é ele que está transmitindo conduta de santidade, porque ele é santo, então a conduta dele é essa. Deu para entender? E a primeira coisa para ser santo em meio a essa sociedade pecaminosa e caída, começa dentro das nossas casas. Sabe o que ele está dizendo para nós? Filhinho, para você iniciar a tua santidade, você tem que ler lá o 5º mandamento que eu mandei. Qual é o 5º mandamento? Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Primeiro passo para a santidade é honrar pai e mãe. Ah, mas minha mãe é macumbeira. Deixa eu ver aqui. Não honrará a mãe macumbeira? Está escrito? Se tivesse escrito, tudo bem. Ah, minha mãe é isso, meu pai é aquilo. Meu irmão, Deus está falando, você quer ser santo? Quer? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mandamento este várias vezes repetido pelo Filho de Deus.
Yeshua repetiu isso várias vezes. Veja em Mateus 15, versículo 4. Pois Deus ordenou, honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Tem muita gente vendo Jesus igual um hippie, né? Paz e amor, vale tudo e pode tudo. Jesus ama. Ó, ele está dizendo, se você não honrar pai e mãe, certamente, quando o Senhor fala certamente, é que não tem escapatória. Tu vai morrer. Está escrito aqui. Ou eu inventei isso? E o apóstolo Saul, chamado Paulo, nos lembra que este mandamento, inclusive, é o primeiro que tem promessa. Presta atenção, meu irmão. É o primeiro mandamento para você começar a trilhar a santidade. Para você ficar parecido com Deus. Sejais imitadores de Deus como filhos amados. Olha aí, ó. Olha o que Paulo fala em Efésios 6, 1, 3. Vós, filhos, ó, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Deus mente? Então honra teu pai e tua mãe, que seus dias se prolongarão na terra. Eu vou te encontrar na rua com bengalinha. Quantos anos você tem? 97, Rafael. Aí eu já vou estar com 100 e tanto. A outra coisa para sermos santos nessa sociedade caída é obedecer ao Pai que está no céu com respeito a seus descansos, seus Shabbatot, inclusive o do sétimo dia, que chamamos hoje de sábado, que é o quarto mandamento. Veja em Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do Shabat para o santificar. É um dia santo. Ó. Não podemos, como muitos fazem, se não venho ao Shabat, se ficamos em casa, acabamos comercializando, comprando e vendendo, como se o Shabat só valesse se estivéssemos dentro da Beit. É ou não é? Hein? Fala alto aí, é ou não é? Pois é. Mas o Shabat não é porque você veio aqui, é porque Deus ordenou ele. Aqui nós estamos buscando cumprir o mandamento. Mas se você não pôde vir aqui e está em casa, continua sendo? Ah, eu não vou lá, então eu vou deitar e rolar aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é assim que age? Hein? É um chicote, né? Deus é bom, né? Pois é, meu irmão. Não convém que seja assim. O mandamento vale se você estiver aqui na Beit, ou em casa, ou em qualquer lugar que você esteja. Em qualquer lugar, gente. O mandamento não é porque está aqui. O mandamento foi Deus que mandou. Se você foi na lua e não pôde vir aqui, tem Shabat. Lá na lua você descansa, no sétimo dia. Pois é, gente. Você dá para entender? Você pensa que você engana Deus? Hein, meu irmão? Pois é. Fica ligado, tá ligado? É isso que é ficar ligado. Não, não vou lá na Beit hoje, então vou fazer isso, vou fazer aquilo. Esquece até da palavra, vai para a praia, pula, dança e volta com a cara de peixe morto. Semana que vem eu vou. Gente, tu não engana Deus não, meu irmão. Você engana o Rafael? Claro, Rafael é homem, mas a Deus tu não engana. Aí chega aqui e fala, estou cumprindo o Shabat. Está nada.
Não brinca com Deus, meu irmão, não brinca. Olha o que eu estou dizendo a você, não brinque com Deus, porque Deus não é Deus de brincadeira. Deu para entender? Não é nada mais importante do que a obediência de mandamento. Não há nada na sua vida que possa fazê-lo desobedecer o mandamento. Só há uma coisa para descumprimento de Shabat. Qual é? Você sabe? Yeshua falou. Salvar a vida, preservação de vida. Para isso pode. A pessoa está passando mal, aí você tem que fazer tudo para ajudar. Mesmo no Shabat? Mesmo no Shabat. Preservação de vida. E aquela comidinha para você comer? Pode? Pode. É isso. O resto. Ah, mas não vou na Beit, então vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, meu irmão, faz isso não. Amém? Às vezes a vida das pessoas ficam presas, ficam paradas por causa dessas coisas. Que ainda não entendeu que não é porque nós aqui guardamos Shabat, que somos nós aqui e outros não. Não é isso. Isso é mandamento de Deus, meu irmão. Seja onde você estiver, continua sendo mandamento de Deus. Ah, eu vou fazer uma viagem para a Europa. Você foi, pode ir, mas no Shabat, meu irmão, bota o seu joelhinho lá no hotel, com a sua esposa, fala, Senhor, hoje é teu dia. E hoje é dia de eu glorificar o Senhor, não é dia de eu fazer turismo. Está preparado, meu irmão, para obedecer a Deus? Pois é. Não convém que seja assim. O mandamento vale se você estiver aqui na Beit ou em casa ou em qualquer outro lugar que você esteja. A lei não é da Beit, é do nosso Pai Celestial. Tem gente que pensa que a lei, o Rafael inventou a lei. Tem gente que pensa assim, ele faz porque ele quer. Está escrito. Você é ou não é seguidor de Yeshua? Porque Deus já tinha falado para Israel, e Yeshua voltou a repetir, que eles adoram a Deus com a sua boca, mas o coração está longe. Porque o temor deles a Deus é mandamento de homem aprendido de cor. Ou você obedece mandamento de Deus, ou você obedece mandamento de... Você escolhe. O Senhor está te vendo. Ah, Rafael, você está falando isso para eu ficar com medo. Em parte estou. Claro. A Bíblia diz que os olhos de Deus passeiam por toda a terra. Outra questão é que para ser santo, não podemos nos voltar para ídolos. A gente pensa logo em imagem de escultura. Já falei aqui uma vez, a Rádio Cristã estava fazendo uma promoção, e se você acertasse o nome do louvor lá, da música, você teria um café da manhã com seu líder, com seu ídolo evangélico. Alguém ouviu isso? Ou foi só eu? Hã? Pois é, o desprazer de ouvir essa baboseira. E as pessoas crentes, tudo ligando lá para passar um dia com o seu ídolo. Então, ídolo não é só a imagem, é também a imagem, mas são pessoas que você praticamente as adora e as considera maior do que você. Cuidado. Isso é perigoso, meu irmão. Muito perigoso. Levítico 19:4. Até filho, gente. Tem que ter cuidado. Marido, tudo isso, tem que ter cuidado. Você não pode amar mais do que a Deus. O mandamento é o quê? Amarás a Deus sobre todas. Yeshua fala isso? Fala. Só que ninguém prega na igreja. Ele falou, aquele que amar mais pai, mãe, marido, mulher, filho, não é digno de mim. Eita, ninguém prega isso, né? Porque a igreja é da família, não é assim que fala? Hein?
Como é que eu vou amar a Deus mais que a minha esposa e meus filhos? Eu tenho que amar, porque quem me deu a minha esposa e meus filhos? Foi dele. Então eu tenho que amar ele acima de todas as coisas. E Yeshua repetiu isso. Cuidado. Levítico 19:4. Não vos voltei para os ídolos, nem façais para vós deuses de fundição. Eu sou Yud-He-Vav-He, vosso Elohim. Meu irmão, o evangelho está cheio de lembrança disso. Mandamento fartamente lembrado na nova aliança, no novo pacto. Veja 2 Coríntios 6, 16 a 17. E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Você é o quê? Que consenso tem você com o ídolo? Será que foi algum crente lá ver Madonna? Claro. E desmaiou, ficou até assim, E está aí nos domingos na igreja, aí batendo palma. Eu te amo, Jesus. Puxa, o show da Madonna, minha irmã, foi um espetáculo. Pois é, espetáculo demoníaco. Pois nós somos santuário do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu. Deus está em nós e entre nós. Pelo que saí vós do meio deles, aí, está indo lá para o meio deles. Tem que sair do meio deles para ser santo. Saí do meio, pelo que saí vós do meio deles e separai-vos. Está indo lá para dentro? Está fazendo igual? Está tatuando o corpo todo igual? Qual a diferença? Eu mando em mim. Claro que você manda em você, mas o Espírito de Deus não habita em você se você fizer. Deus me conhece e sabe como eu sou. Eu sei que Ele te conhece e sabe. Isso não está dizendo novidade nenhuma. E Ele sabe também que tu vai para o inferno se continuar desse jeito. Deu para entender? Pelo que saí vós do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toquei coisa, não toquei. Não toquei. Isso é evangelho. Para você não dizer que eu só falo da Torá. Isso aqui está no evangelho. Não toquei coisa imunda. E eu vos receberei. É sinal que se você tocar, ele não vai te receber. Evangelho. Olha aí, Veja também 1 João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para sermos santos é necessário pensar ativamente no pobre e também no estrangeiro. No pobre e no estrangeiro. Levítico 19, de 9 a 10. Quando fizeres a colheita da tua terra, olha que lei linda, não cegarás totalmente o canto do teu campo. Imagina se o Brasil faz isso. Está aqui um campo semeado. Não colhe aqui, não colhe aqui, não colhe aqui, não colhe aqui. Colhe o resto. Mas não colhe os cantos do campo. Olha que bonitinho. Nem colherás espigas caídas. Se caiu, deixa no chão. Semelhantemente, não rabiscará a tua vinha, nem colherás bagos caídos da tua vinha. Deixá-la-ás para o pobre e para os estrangeiros. Eu sou Yud-He-Vav-He, vosso Elohim. Para pensar o Brasil. Se o Brasil não colhesse os cantos e guardasse para o pobre e para o estrangeiro, no Brasil o pobre estrangeiro não passaria fome. Sabia disso?
E a gente perde alimento à torta direita. Não dá para ninguém, joga no lixo. A lei de Deus é boa ou é ruim? Como é que eu posso ler uma lei dessa e falar que acabou? Uma lei perfeita, uma lei que cuida do estrangeiro e do pobre. O pobre, ele poderia não ter muita roupa bonita nem nada, mas ele não morreria de fome. Ele teria alimentação e ele teria capacidade até de trabalhar. Mas o pobre primeiro tem que lutar para comer. Aí bate na casa um do outro, coitado. Sabe por quê? Porque nosso país é pagão. É um país que joga alimento fora. O povo fica miserável comendo comida estragada do chão, pega doença, fica revirando lixo. Tudo porque o Brasil é um país que não crê na verdade. Por um homem rico e poderoso da cidade de Bethlehem, quem sabe? Bethlehem, de Judá, chamado Boaz. Por ele ser temente e obediente aos mandamentos de Yud Rei Vav, ele permitiu que uma estrangeira, Ruth, a moabita, viesse e colhesse do que estava no chão de sua colheita. Porque ele obedecia mandamento. Quando você obedece mandamento, Deus opera. Se eu não obedeço, Deus não opera. Às vezes a gente está jejuando, orando, e nada acontece porque nós não somos canais estabelecedores do mandamento de Deus. Como Deus vai operar se eu sou desobediente a Ele? Sabe o que vai acontecer? Eu desobedeço Ele, Ele opera. Aí eu falo, então eu posso viver de qualquer jeito. Não é assim que a gente pensa? É assim que a gente pensa. Mas Boaz era um judeu temente a Deus e obedecia e viu a estrangeira, em vez de enxotá-la, de mandá-la embora, não, ele permitiu que ela colhesse o que caía no chão e os cantos. Ele estava fazendo o quê? Estabelecendo o mandamento de Deus. Veja lá em Ruth 2, de 15 a 16. Quando ela se levantou para respigar, né? Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre os molhos deixai-a respigar, e não a censurei. Também dirá, tirai dos molhos algumas espigas e deixai-as ficar, para que a colha e não a repreendais. Ó, cuidado com o estrangeiro. Será que você está brigando com o estrangeiro porque está tomando seu emprego? Ou você está abençoando o estrangeiro? E por essa obediência de Boaz, Ruth a moabita, a estrangeira, se casa com ele. E por ele ser obediente, ele dá início à linhagem de Davi, que vai trazer o Mashiach, o Salvador de toda a humanidade. É importante ou não é? E por essa obediência de Boaz, Ruth, a moabita estrangeira, se casa com ele e dá início à linhagem do Rei dos Reis, gerando Obed, que gerou Jessé, que gerou a Davi, e dessa linhagem foi gerado Yeshua, o Rei eterno de Israel, nosso Salvador. Por ser santo, para ser santo não podemos furtar ou enganar o outro, e muito menos mentir. Já ouvi pastor dizendo, eu minto para ajudar. Vocês nunca ouviram? Eu ouvi. Você não ouviu, não? O pastor falou isso para mim. Não, eu minto sim para ajudar. Eu falei, tu vai para o inferno. Pois é. Ó, Levítico 19, 11. Não furtareis, não enganarei, nem mentirei uns aos outros. Você já entendeu que o padrão de santidade não mudou
da antiga aliança, do antigo pacto para o novo pacto, o padrão é o Zacarias 8,16. Eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Veja Colossenses 3,9, nova aliança. Não mintai uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com seus feitos. Você é homem novo ou homem velho? Então você já se despiu dos hábitos do homem velho. O padrão é o mesmo. Veja também Efésios 4, 24 a 25. E a vós revestivo do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros um do outro. É o mesmo padrão, não mudou. Para ser santo, não pode jurar no nome de Yud Reva Virê e não cumprir. Na verdade, não é que você não possa jurar. É que se você jurar, você tem que cumprir. Ainda por prejuízo seu. Levítico 19, 12. Não jurarei falso pelo meu nome, assim profanando o nome do nosso Deus. Eu sou o Yud Reva Virê, vosso Elohim. O Senhor repete com clareza este mandamento para sermos santos. Veja em Números 30, de 1 a 2. Depois disse Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel: isso é o que o Senhor ordenou. Quando o homem fizer voto ao Senhor ou jurar, ligando-se com obrigação, não violará a sua palavra. Olha aí, segundo tudo que sair da sua boca, tem que fazer. Você já jurou e esqueceu? Trata de lembrar, em nome de Yeshua. Pede perdão a Deus, porque Deus não se agrada disso. Se tu falou que vai fazer uma coisa, meu irmão, faça. Ainda que por prejuízo seu. Porque Deus não se agrada disso. Inclusive, Yeshua vem corrigir a distorção deste mandamento feita por Israel. Pois eles começaram a dizer que não podia jurar no nome de Yud Reva Virê e não cumprir. E isso é verdade. Isso está certo. Está escrito. Já que quem jura no nome de Yud Reva Virê e não cumpre será condenado à morte, então você poderia jurar pelo céu. Ou pela terra, ou por Jerusalém, ou pela sua cabeça. A cabeça é sua. Você jura se você quiser. Que se não cumprisse, não haveria maiores consequências. Jurar por Deus não pode. Senão eu sou condenado se eu não cumprir. Mas eu posso jurar pelo céu. Eu posso jurar pela terra. Eu posso jurar pela cidade de Jerusalém. Eu posso jurar pela cabeça, porque a cabeça é minha. Porque se eu não cumprir, não haverá maiores consequências. Ser humano é ser humano, hein, meu irmão? Ser humano é ser humano. Passa era, passa local, passa cidade, país, somos iguais. Não é, meu irmão? Que droga isso. Então, Yeshua entra corrigindo essa aberração. Veja em Mateus 5, 33 a 37. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não jurará falso, mas cumprirá para com o Senhor os teus juramentos. Tá certo. Agora ele vai corrigir a estupidez. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurei nem pelo céu. Cortou a moda. Não pode jurar pelo céu, não. Sabe por quê? Porque é o trono de Deus. É sinal que o trono de Deus está lá, no céu. Nem pela terra. Ué, não? Não, sabe por quê? Porque é o escabelo do
dos pés de Deus. Eu não posso jurar nem pelo céu, onde está seu trono, e nem pela terra. Nem por Jerusalém. Porque é a cidade do grande rei. Quem é o grande rei? Ele mesmo, Yeshua. Então você não pode jurar também por Jerusalém. Nem jure pela tua cabeça. Ué, mas a cabeça é minha, Senhor. Eu sei, é sua. Mas, porque não pode tornar um só cabelo branco ou preto. Ó, então você não é dono nem da sua cabeça. Mas Israel estava dizendo que podia. E Yeshua está corrigindo o erro do que nós falamos de Torá oral. Ele vem corrigir. Seja, porém, vosso falar sim, sim, e não, não, pois o que passa daí vem do maligno. O que vem do maligno? A dúvida. Ou, o que vem do maligno? Eu vou na sua casa, juro porque é mais sagrado. Não é assim que faz? Aí não vai. Meu irmão, no dia do juízo tu está perdido. Porque Deus vai cobrar. E você não tem como pagar. Porque o seu tempo de obediência já passou. Você já está em juízo. Acabou. Então é melhor você aprender agora. É melhor você se arrepender agora e não fazer mais. E começar a andar no caminho de santidade do que esperar o dia do juízo. Porque aí não tem jeito. Inclusive o irmão de Yeshua, Yaakov, mais conhecido por todos como Tiago, nem sei porquê, reafirma essa correção. Tiago fala sobre isso, Tiago 5,12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, olha, está corrigindo também, ó. Nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair, dizem. Então, quem jura e não cumpre vai ser condenado. É aqui que está escrito. Por isso que a palavra fala assim, diz assim, se Deus permitir, eu faço. Porque se Deus não permitir, você não vai. Se Deus permitir, você vai. Ah, Rafael, o que tem se é bobagem? Continua nessa carreira então, que você vai ver se é bobagem. Amém? Deus não é Deus de brincadeira não está escrito à toa isso. Por isso está escrito lá em Eclesiastes 5, de 4 a 5. Quando a Deus fizerem algum voto ou juramento, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. Sabe qual é o seu nome diante de Deus se você diz que vai fazer e não faz? É tolo. Você é um tolo, não é santo, é um tolo. Para Deus você é um tolo. O que votares, jurares, paga-o. Melhor é que não vote, ou jure, do que votares ou jurares e não pagares. Você fica com dívida. Você fica devendo. Aí eu vou sim na sua casa. Não foi, está devendo. E no dia do juízo, ele vai cobrar. E o interessante é que nós ocidentais somos muito praticantes disso, até dentro da igreja. Gente, vamos corrigir a nós mesmos. Para com isso. Seja o seu sim, sim, o seu não, não, para que você não caia em condenação, ainda que você esteja na igreja. Porque lá fora é assim mesmo. Mas no corpo de Machia não pode ser assim. Você não pode agir assim. Logo, se você descumpre este mandamento, tu não serás santo, mas tolo. Para ser santo, não podemos ser maldizentes ou dado a iniciar intriga entre irmãos. Gente, eu vi muito isso na igreja. Meu irmão, eu estou te falando isso porque eu te amo. Fulano de tal falou isso assim, assim de você. Isso é intriga, meu irmão. Isso é pecado. Isso é pecado. Você vai ver como isso é grave. Veja em Levítico 19:16. Não andará como mexeriqueiro. Não é chupador de mexerica não, viu? Nem vendedor, né? De mexerica.
Não andará como os mexeriqueiros entre teu povo, nem conspirará contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Yud Revaverê, vosso Elohim. Inclusive o mexeriqueiro revela segredo. Você fala com o mexeriqueiro, ai, irmão, vou guardar assim. Eu sou um túmulo, eu sou um túmulo. Só esqueceu de dizer que é um túmulo aberto. Não é assim que as pessoas falam, irmão, pode ficar assim, eu sou um túmulo. Cuidado. Então, meu irmão, olha só o que está escrito em Levítico 19, 16. Não andarás como mexeriqueiro, já li, né? Perdão. Inclusive, Provérbios 11, 13. O que anda mexericando revela... Mexeriqueiro não tem freio na boca. Mas o fiel de espírito encobre o negócio. Olha que coisa tremenda. Você conta para aquele que é fiel. Ele fica quieto. Não fala para ninguém. Mexeriqueiro. Sabe o que o Rafael me falou? O que, irmão? Só vou contar para você, hein? É ou não é? Fala para ninguém, não. Não, que é isso? Eu sou um túmulo. Sou um túmulo aberto. Só esquece de dizer isso. Então, meu irmão, aí vai um conselho. Provérbios 20, 19. O que anda mexericando revela segredo, pelo que não te metas com quem muito abre os seus lábios. Falador, cuidado com aquele que fala muito. Cuidado. Porque quem fala muito, a profissão é falador. Mas o falador, o fofoqueiro, o mexeriqueiro, ele não tem limite. É igual uma enxurrada de água. Ele não retém. Se você percebe que a pessoa fala muito, sai de perto. É o conselho. Não se meta com ele. Viu que fala muito? Não se meta. Não vai contar seu segredo, né, para ele. Porque não demora um dia, a congregação inteira já está sabendo. Aí você vai perguntar, como é que você sabe disso? Não, me contaram um segredo. Pois é, até do púlpito, tem mexeriqueiro no púlpito. Escuta da pessoa e fala no púlpito. Meu irmão, tem que ter cuidado. Para ser santo não podemos odiar nosso irmão. Veja em Levítico 19, 17. Não odiarás o teu irmão no teu coração. É no teu coração. Não deixará de repreender o... Eita! Aí a igreja pega, né? Não deixará de repreender o teu... irmão, não julga não, porque se aponta tem 4 dedos para você. Meu irmão, sai disso. Isso é carnal. O Senhor quer que você repreenda sim o irmão se ele estiver em pecado. Nós vamos ver isso aqui. E não levará sobre ti o pecado por causa dele. Vou dizer uma coisa para você. Se você sabe que o irmão pecou e tu cala a boca, a iniquidade dele será sobre você também. Você está vendo como é perigoso? Porque somos um corpo. Mas às vezes não te contam, você vê? Igreja, meu irmão, corpo, carral, povo. Nós somos um povo. Aí eu vejo a pessoa pecando. Não me julga não, porque você tem não sei... Fala sério, meu irmão, com essas besteiras que vão falando dentro da igreja. E as pessoas vão dizendo, glória a Deus. Você acha que Deus não está vendo isso, meu irmão? Você acha que Deus lá do céu não está assistindo essa baboseira que ficam falando na igreja? E as pessoas glorificando a Deus, Deus sabe até quem glorificou quando ouviu essa besteira.
você carrega o pecado do teu próximo. No dia do juízo, Deus vai falar, você não viu o teu irmão? Não, Senhor, mas eles disseram que a gente não pode apontar ninguém, porque aponta 4 dedos para ele, um para lá e 4 para cá. Quem já viu isso? Eu já vi. E todo mundo dizendo, glória a Deus, como assim? Se é contra aquilo que Deus está falando, meu irmão. Ele está dizendo, você não levará sobre ti pecado por causa dele. Não odiará teu irmão no teu coração. Isso é muito claro e sério na nova aliança. Veja em 1 João 2, de 9 a 11. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Não, eu amo meu irmão, mas eu aqui, ele lá. É assim que fala? Nós somos seres humanos, gente, nós somos iguais. A aparência pode ser diferente, a altura diferente, a cor diferente, mas somos seres humanos. Se você diz, não, eu perdoei meu irmão, mas eu aqui, ele lá, é só você parar e pensar assim, imagina Deus falando assim, eu perdoei ele, mas ele lá e eu cá. É só você parar para pensar nisso. Você ia gostar? Então não faça. Ó, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas. Ah, mas eu oro em línguas, eu tenho visão. Você está em trevas. Você odeia seu irmão? Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Ou seja, você pode entrar na luz de verdade, odiar seu irmão e sair na luz. Porque para eu permanecer na luz, eu tenho que amar o meu irmão. É o que está dizendo aqui. É porque as pessoas não analisam direito a palavra. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. E nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas. E anda nas trevas. E mais, não sabe para onde vai. Se você tem no coração ódio por algum irmão, eu vou dizer a você, você está em trevas e não sabe para onde tu vai. E às vezes é o próprio pastor que tem ódio de alguém. E um monte de gente seguindo ele, só que ele não sabe para onde vai, que ele está em trevas. Gente, é muito sério. Eu vou lendo a Bíblia, eu vou ficando cada vez mais preocupado. É muito sério. O pastor dizendo que a lei de Deus é uma desgraça, ou seja, as pessoas não terão padrão de santidade. Elas não vão saber o que é ser santo e elas vão estar pecando sem saber que estão pecando. Gente, isso é extremamente sério. É matar milhares de pessoas. Pois é, matar. É matar. O cara está matando. E as pessoas estão batendo palma e dizendo glória a Deus. Estão indo para a morte dizendo glória a Deus, gente. Olha que loucura. Meu Deus, o que fazer? Nem sei. Quem odeia seu irmão não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E vou dizer uma coisa, este amor que Deus fala ao seu próximo é um amor prático. Não é amor de olho de peixe morto. Eu te amo. Não é essa besteira, olha para o seu irmão e diz eu te amo. Isso é baboseira, já ouviu isso na igreja, gente? Isso é uma vergonha. Olha para o teu irmão do lado e diz que ama. Sim, ama sim. Nunca viu na vida, não está nem preocupado com aquela pessoa, do que ela está passando. Olha para ela e fala, eu te amo, irmão. Aí depois vai embora, nem sabe quem é. Você acha que isso está certo? Isso é maligno. Ó,
Amor é prático. 1 João 3, 15, 18. Todo que odeia seu irmão é homicida. Ó, o que é homicida? É matar criminalmente. Está dizendo que você é um homicida, é um criminoso. Lembra que nós falamos na aula sobre os 10 mandamentos, a diferença? Hein, gente? Vocês não estão assistindo, tá vendo? Ó, todo que odeia seu irmão é homicida, ou seja, é criminoso. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Eita! Yeshua falou, aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida em si mesmo. Mas se eu odeio o meu irmão, a vida não permanece em mim. Deu para entender? Que coisa grave. Nisto conhecemos o amor, que Mashiach deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, estiver bem no mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? Você está do lado, teu irmão está passando necessidade, você tem, se você não der, você já sabe que você está condenado. Você é homicida. Deu para entender, meu irmão, como uma coisa é séria? Filhinhos, não amemos de palavra, e a igreja faz mais isso. Irmão, olha para o lado e diz, eu te amo. Isso é amar de boca. Isso é maligno. Quantos aqui já fizeram isso? Quando eu vi isso na igreja, eu falei, gente, esse povo está perdido. Não, gente, enquanto a vida é esperança, tem que mudar. A gente tem que falar o que a Bíblia está falando. É isso que a Bíblia está falando. Filhinho, não, ele foi até simpático. Filhinhos. Ele não falou assassinos, miseráveis. Ele falou, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. O amor é prático. Não é amor holidiano, não, meu irmão. Que o mocinho olha para a mocinha, te amo, e todo mundo ama, toca aquela música no fundo, olha que lindo, todo mundo no cinema chora, que bonito. Aquilo tudo é mentira, meu irmão. Aquilo tudo é ilusão. A vida daquelas pessoas é uma tribulação só. Vai ver a vida deles em particular para você ver. Fica todo mundo no cinema. Ah, que lindo. Aí quer passar isso para a igreja. Aí olha para o seu irmão aí e diz, eu te amo. Aí pega o copo de vinho, cruza a mão com o irmão, troca com o irmão. Gente, que baboseira é essa? Aonde está a igreja, meu irmão? Aonde está a igreja? Eu pergunto, aonde está a igreja de Mashiach? Achei até importante falar de novo, e não levará sobre ti o pecado por causa de teu irmão. Isso também está muito claro na nova aliança. Veja o que Yeshua fala em Mateus 18, 15 a 18. Ora, se teu irmão pecar, é a mesma coisa que Deus falou, vai e repreende-o entre ti e ele. Só. Tenha sabedoria. Viu o irmão pecando? Não chega na igreja e fala, eu vi o irmão lá fazendo isso assim, assim. Faça isso não. Vá até ele. Vá até ele no canto. Em particular. E a Bíblia está dizendo, repreende ele. Cara, você está pecando. A palavra diz isso assim, assim. Você, se continuar assim, vai ser condenado. Pronto. Deixa ele lá. Olha o que a Bíblia diz. É Yeshua que está falando. Se te ouvir,
Ele pode ouvir ou pode não. Se te ouvir, terá ganho o teu irmão. Ó, vitória. Irmão, para e pensa, poxa, ele está certo, eu estou errado. Vou parar de fazer isso, Senhor, me perdoa. Ganhamos, vitória. O diabo foi envergonhado. Ó, mas se não te ouvir, ó como Deus é bom. Não te ouviu, não? Leva ainda contigo um ou dois. Pessoa madura, vê se não é mexeriqueiro, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja, ó, não vai ter dúvida. Você leva 2 ou 3 testemunhas, classifica, vê se é mexeriqueiro. Olha no termômetro dele, é mexeriqueiro? Não, está abaixo, então pode levar. Vai, fala, meu irmão, não fala para ninguém, tá bom? Vamos lá, corrige o irmão. Se recusar ouvi-los, aí sim, torne público. Ó, diz a igreja aqui é carral, é congregação, é povo. Diz ao povo. E se também recusar ouvir, aí já é público. O povo considera-o como gentil e público. E sabe o que vai acontecer no céu? Ele será considerado um gentil e será condenado. Ah, não, mas eu mudo de igreja porque tem uma igreja que aceita. Não importa, ele já está condenado. Já foi estabelecido como Yeshua mandou. Ele não obedeceu, ele não ouviu, ele não quis. Foi para a igreja da outra esquina. Continua condenado. Leva a iniquidade. Eu falei aqui, ó. A palavra fala, leva a iniquidade do outro sobre você. Você leva a culpa. Então está cheio de gente na igreja. Por isso que o diabo faz isso. O diabo fica ensinando essas coisas erradas para você ficar culpado. E às vezes você tem culpa de pecado de irmão que você nem sabe. Mas você viu, não falou para ninguém? Ficou, eu não. Porque ele falou que se eu falar, ponto, e tem 4 dedos para mim, então eu fico quieto. O diabo te cala. E você leva a iniquidade daquela pessoa sobre sua vida. Deu para entender, gente? Pois é. O sangue de vocês não é sobre mim. Pois é. Está sendo falado. Aceite ou não aceite. Considero, se ele não ouvir nem a igreja, considero como gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligares, é por isso que tudo quanto ligares na terra será ligado no céu. Se nós falamos com ele, falou particularmente, ele não aceitou, chamou 2 ou mais testemunhas, ele não aceitou, falou com a igreja, ele não aceitou, vai ser fechado no céu que ele está condenado. Ele não será salvo. Pode mudar de igreja, pode ir para onde for. Pode orar em língua, ter visão, vai ser igual o Balaão. Com visão, com tudo, Deus mandou matar. Não pensa você que isso é diferente hoje. Não é. Yeshua está falando aqui, é o Filho de Deus que está falando. Está escrito assim. Assim que é, ó. Tudo quando ligares na terra será ligado no céu. Se nós cumprirmos esses mandamentos e a pessoa nem assim obedecer, se nós falarmos tu és gentil e publicano, foi fechado no céu. Ele é gentil e publicano. Nunca mais ele vai ver a glória de Deus. O que a gente se segura é naquela palavra, enquanto a vida é esperança. Quem sabe ele não se arrepende. Quem sabe? Por isso que Paulo falou assim, eu em espírito já tenho entregue este ao diabo para que sua carne seja destruída. O que Paulo está falando? Você entendeu o que ele falou? Estou entregando o diabo para que ele seja morto. Que silêncio, hein? Está vendo que é séria a coisa? Em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Então, se ele se arrepender e chegar até a nós e provar o seu arrependimento, nós desligamos. Senhor, ele se arrependeu, nós o abençoamos em nome de Yeshua e retiramos a sua condenação. É fechado no céu. A igreja está fazendo isso? Mas tem que fazer.
Tem. Tem porque a palavra de um justo, Deus estabelece. Está escrito. E Yeshua falou, a igreja é que não compreende e a igreja não pratica. E você sabe disso. Vai ter um monte de gente condenada, porque a pessoa não faz o que Deus mandou fazer. Então você imagina o quanto de gente condenada dentro da igreja tem. Quantas pessoas viram o outro pecar e ficou quieta? E não falou para ninguém. E não foi repreendê-lo, não obedeceu. Precisa de amadurecimento, meu irmão. Não é porque você viu o irmão sem chapéu ou fora da doutrina da igreja. Não é isso não. É fora dos mandamentos do Senhor. Pecando. Pecar é transgredir um mandamento de Deus, não dos homens. Amém? Veja também Gálatas 6:1. Irmão, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, ou seja, pecado, vós que sois espirituais. Quem é espiritual aí? Amém. Então faz o quê? Corrigir o tal com espírito de mansidão. Olha como que eu tenho que ir. Tenho que ir falando, seu miserável. Não. Tem que falar com ele, meu irmão. Olha, as escrituras, filhinho, as escrituras tá te condenando. Se você continuar nesse pecado aí, você vai ser condenado. Ah, Rafael, que nada, que não sei o quê. Tudo bem, chama mais 3 irmãos lá, fala com ele de novo. Se ainda assim não aceitar, você vai contra a congregação inteira. E se ele não ouvir a congregação inteira, então nós, em nome de Yeshua, o consideramos gentil e publicano, ou seja, pecador. E ele será condenado. Está preparado para viver a verdade, meu irmão? Temos que viver. Só uma pessoa falou. A verdade exige de nós a responsabilidade. Verdade não é de qualquer maneira não, meu irmão. Deus vai exigir de mim responsabilidade, vai exigir de você responsabilidade, ainda que tu fuja dela. Não é brincadeira, meu irmão. Evangelho não é brincadeira. Agora eu vou mandar você repetir. Evangelho não é. Não é. Ah, eu oro em línguas, eu tenho visões, eu sou o bambambam. É? Vai nessa. Vai nesse caminho para você ver onde é que tu vai parar. E olha, eu vou dizer uma coisa, o que mais na igreja tem, são pessoas assim, às vezes Deus dá o dom de profecia, a pessoa esquece a palavra. Eu já ouvi o profeta virar para mim e falar assim, não, Deus me mostra as coisas. Eu sei, mostra, mas ele mandou você ler a Bíblia. Não. Deus tem uma maneira diferente de me tratar. Eu falei, é? Sabe onde ele está hoje? No mundo, perdido. Pois é, não tem palavra. Fica atrás de profecia, cuidado com isso, meu irmão. Sabe por quê? A Bíblia diz uma coisa interessante que Deus falou. Haveria tempo em que os homens se ajuntariam para ouvir aquilo que agrada. Comichão nos ouvidos, nós estamos vivendo nesse tempo, porque assim diz o Senhor, Rafael, você vai fazer uma viagem nos Estados Unidos, amém, Senhor, glória a Deus. Falou o que me agrada, aí como é que me agrada, eu retenho aquilo, fico feliz, 50 anos e nunca acontece. Às vezes não tem tempo nem de ficar frustrado, porque morre, não acontece. Cuidado, gente. A igreja aí está cheia disso. Já veio, a gente é pastor, a gente escuta a pessoa falar, poxa, Deus me prometeu isso e já passou muitos anos e não cumpriu, então não foi Deus. Deus é mentiroso? Tem duas coisas que você tem que avaliar. Primeiro, Deus não é mentiroso, né? Se Deus falar, ele vai cumprir. Segundo, ele pode não cumprir se você pecou. Então, de duas uma, ou você pecou, ou o profeta é mentiroso. Porque Deus, se ele falar que tu vai voar, meu irmão, olha, não interessa, tu vai voar. É verdade.
Deus. Deus tem poder, meu irmão. O que Deus fez com Filipe? Transladou ele, meu irmão. Hoje que o homem está falando em transladação, Deus já fez. E nem avisou. Filipe foi o primeiro que falou uai. Porque ele apareceu num lugar e falou uai. Que trem é esse? Não teve. Deus, quando quer fazer, faz, meu irmão. Se ele quiser te levar para a Europa sem avião, sem nada, ele leva. Você acha que ele não leva? Tu aparece lá, prega lá, fala e volta. Aí olha para o lado, tua mulher está deitada, você fala, que negócio é esse? Deus é Deus de poder, meu irmão. Então nós precisamos compreender que nós precisamos andar em santidade. Santidade não é aparência. Não adianta botar o coque, não adianta botar o terno preto, ou não adianta você botar o terno mais belo da terra e ficar pregando. Não adianta. Santidade é vida. Vida dentro do mandamento de Deus. Se você for em Efésios, está dizendo que Deus tirou o muro, por isso que ninguém entende, tirou o muro da separação entre judeus e gentios. Qual era o muro de separação? Os mandamentos em ordenança. Quem é que separa o homem? Os mandamentos em ordenança. Por que Deus tirou? Porque Israel pecou, então ele juntou os dois, para os dois povos usar de misericórdia e criar um. Então ele tirou o mandamento e as ordenanças para juntar Israel com o povo que peca. Israel não foi espalhado por toda a terra? É por isso. Quando ele espalhou, ele disse, vocês pecaram como os brasileiros. Vocês pecaram como os americanos, como os europeus, como os africanos. Então vá para junto deles. E aí Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia com aquele que crê. Para quê? Para você continuar pecando? Não. Para você estabelecer os mandamentos de Deus. Ou seja, ser separado, andar em santidade. Difícil de entender? Meu irmão, e se não fizermos assim, levaremos sobre nós o pecado por causa do outro irmão. É isso que a palavra está ensinando. Então, andar em santidade requer responsabilidade. Requer que eu, se ver o meu irmão, não é o ímpio não. A Bíblia diz, não repreendei o ímpio, para que você não receba afronta. Larga o ímpio para lá. Só se o ímpio te perguntar. A Bíblia está dizendo assim, olha, não marcarei vossas peles. Não está? Aí o cara diz, o pastor diz assim, não, gente, não tem tatuagem na Bíblia. Meu irmão, a palavra tatuagem é nova. Como é que vai ter na Bíblia? Claro que não tem. E logo debaixo está assim, não marquei vossas peles de forma nenhuma. Ó. Tem gente que diz que é só por causa dos mortos. Se ler o texto todo, vai ver que é de qualquer maneira. Não devo marcar minha pele. É pecado. Se eu vejo o irmão fazendo, o ímpio faz, o irmão. Tem uma pessoa que meus filhos até falaram, ele não deu ouvido, é irmão. Está tatuando, vai enchendo todo o corpo. E o diabo faz fazer. Tem gente que tem prazer até na dor da tatuagem. Já ouvi. Isso já me contaram. Tinha prazer até quando sangrava, quando doía. Então tem algo de errado nisso, não tem? Tem um irmão na internet aí que foi abusado quando novo. Ele tatuou o corpo inteiro. Ele se converteu. Ele desenhou o corpo inteiro. Desenhou uma caveira no rosto dele. Vocês não viram na internet? Você viu? Ó, ele desenhou a caveira, o corpo dele todo. Ele está tirando com laser. Então ele é filmado, não sei, é médico que tira? Não sei. É com laser.
Então, filmou tirando e ele vai contando a história da vida dele. E ele disse que ele tinha vergonha e não contava para ninguém que tinha sido abusado como criança. Né? Por isso ele tatuou o corpo todo. Ele fala, você viu? E aí ele disse que ele tinha uma ira, um ódio grande, então ele foi tatuando todo o corpo dele. Aí ele aceitou Yeshua, ele fala assim, agora não tem nem vergonha de dizer, eu estou curado para a glória de Deus. E aí vai tirando assim, ele vai contando a história. Ficou bonito até o relato dele. Entendeu? Bem assim, suave, bem tranquilo. Muito bonito. Ele está de parabéns, que o Eterno o abençoe em nome de Yeshua. Né? Porque é um irmão nosso. Então, fica meio branco demais, mas ele está tirando, mas do rosto, o rosto dele era estranho, gente. Era uma caveira desenhada no rosto, aquele buraco aqui. É muita tinta para tirar. Não é uma tatuagenzinha só, não. Eu acho que ele é uma tatuagem só, né? Demora. Mas eu acho que ele está acelerando tirar do rosto, né? Porque estava terrível. Depois, no corpo deve ser horrível, né, para tirar. Mas olha só, gente. Ele se arrependeu. Deus é misericordioso. Então Deus, ele quer o arrependimento sincero das pessoas, né? Não esgotei o assunto de santidade, gente, porque eu teria que ficar aqui muito tempo. Tem muita coisa para falar da tatuagem, por exemplo, e de outros pecados que o homem comete, não é verdade? Mas eu não tenho tempo hoje para falar de tudo. Mas ser santo não é aparência, mas sim estabelecer os mandamentos do Senhor. E obviamente que se eu sou santo, eu vou mudando até a minha aparência. Mas santidade não é aparência. Deu para entender? Não é? Pois somos salvos para sermos santos, pois o nosso Pai Celestial é santo. E o que nos santifica, ou seja, o que nos separa, é sem sombra de dúvida nenhuma os mandamentos e ordenança do nosso Deus. Shabbat Shalom. Vamos.